Em uma escola secundária de São Paulo, o professor de matemática Silva, Prof. Sil, como era chamado pelos alunos, enfrentava o desafio de ensinar conteúdos densos e complexos para seus alunos. Ele sempre foi um professor dedicado e apaixonado por sua matéria, mas sabia que a matemática era um bicho-papão para os estudantes, e ele fazia de tudo para tornar a disciplina mais acessível e agradável. Um dos alunos que mais se destacava era Pedro, um jovem brilhante e curioso, mas com uma abordagem única para o aprendizado. Pedro era visual, preferindo entender conceitos através de mapas mentais e representações gráficas. Por outro lado, Maria, outra aluna talentosa, era uma aprendiz auditiva, absorvendo melhor as informações através de explicações detalhadas e discussões em grupo. O professor, buscando atender os diferentes padrões de aprendizado de seus alunos, adaptou seus conteúdos e aulas para os diversos perfis. Ele passou a incorporar mais recursos visuais em suas aulas, usando diagramas, gráficos e vídeos para ilustrar conceitos matemáticos. Ele também encorajou a participação ativa dos alunos, promovendo debates e discussões em grupo, permitindo que os alunos compartilhassem suas ideias e perspectivas, entre outros recursos que passaram a fazer parte da divertida aula do professor Silva. Contudo, o que inicialmente parecia uma solução, transformou-se em um problema. A sua popularidade crescia na mesma proporção que cresciam as turmas, e, consequentemente, o trabalho de preparação e diversificação dos conteúdos das aulas. Para dar conta da quantidade e manter a abordagem engajadora e personalizada, Prof. Sil criava mais recursos, mais exercícios, mais vídeos, mais jogos. Ele se afogou em sua própria criação. As noites eram consumidas pela produção de novos materiais e a correção de pilhas intermináveis de exercícios. A diversidade de recursos, sem o acompanhamento e sem feedbacks, confundia os alunos. Pedro se perdia na infinidade de jogos e exercícios online sem sequência de aprendizado e sem orientações, enquanto Maria sentia falta das discussões em grupo, que foram substituídas por vídeos superficiais e exposições apressadas. A intencionalidade e observação individual, que eram típicas das suas aulas, haviam desaparecido. O professor Silva, antes um professor atencioso e presente, tornou-se distante e estressado. O tempo para a família, para o lazer, para si mesmo, simplesmente evaporou. A paixão pela matemática, que antes o impulsionava, agora era ofuscada pela exaustão e pela frustração. Não foi só a sua vida profissional que se tornou um caos. Sua vida pessoal também estava se desintegrando. A esposa, antes compreensiva e amorosa, agora o encarava com tristeza e ressentimento. Silva, outrora um exemplo de professor, marido e pai, se via perdido em um mar de trabalho e cobranças, sem tempo para a família, para os amigos, para si mesmo. O sorriso que antes iluminava seu rosto havia sido substituído por olheiras profundas e uma expressão de cansaço. O que deu errado na jornada cheia de propósito do Prof. Sil? Essa é a história do professor Sil, mas poderia ser a história de qualquer professor em todo o Brasil. Quantos de nós começamos nossa jornada educacional com muita inspiração, com muita motivação, com vontade de transformar o mundo, mas acabamos engolidos pela rotina, pelos desafios, pelas dificuldades, pela burocracia. A vida é dura para o professor, mas a gente está aqui para, de alguma forma, compartilhar histórias, trazer ferramentas e, quem sabe, inspirar vocês. Está começando mais um podcast da nossa série de podcasts e hoje nós preparamos um programa muito especial, um programa que vai te ajudar a pensar a inteligência artificial de uma maneira diferente. Nós vamos falar de tipos de inteligência artificial, nós vamos falar de inteligência artificial na prática, a gente vai falar de como começar a utilizar a inteligência artificial mesmo sem saber como usar inteligência artificial, ética, privacidade, inteligência artificial no contexto dos alunos, até o paralelo entre Paulo Freire e inteligência artificial. Senhoras e senhores, fica com a gente, porque está entrando agora o meu colega, o meu parceiro, o professor Wellington. Professor, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Everton. Bom, estou por aqui, me identifico com o professor Sil
E tenho certeza que muitos professores que estão conosco aqui vão se identificar, lamentavelmente. Eu acho que a educação do Brasil, de fato, consome muito o nosso tempo, o tempo do professor, e a gente precisa entender de recursos, conhecer soluções e caminhos que façam com que a gente consiga se dedicar mais ao aluno, como o professor Sil fez no início, mas a gente não pode perder o fio da meada e perder também a vida da gente como professor. A gente precisa entender como conciliar uma educação mais personalizada e a vida da gente enquanto ser, enquanto pessoa que precisa estar apaixonada, continuar apaixonada por tudo aquilo que faz na sala de aula e com seus alunos. Para a gente desvendar esse caminho, eu vou chamar aqui uma pessoa também muito especial, Everton. É um especialista que conhece profundamente IA e tecnologias digitais para a educação. Eu gostaria de chamar aqui para conversar com a gente Robson Bonide, um professor Robson. Seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, é um prazer imenso estar aqui. Também me identifico demais com a história do professor Sil, parece que contou um pouco da minha história, né? Então é um prazer imenso aqui tentar trazer um pouco de soluções, né, para os professores que enfrentam vários desses problemas no dia a dia. Perfeito. Eu vou rapidamente aqui, depois você se apresenta melhor, eu vou só apresentar um pouco do vasto currículo do Robson aqui, do professor Robson, para a gente, para que vocês conheçam. Ele sabe do que está falando aqui, do que vai compartilhar com a gente. É pesquisador, educador, vasta pesquisa, estudos na área de inovação ligada à questão social, democratização da inteligência artificial para o sul global, já esteve recentemente em diversos países falando sobre o assunto. Ele representa aqui no Brasil o comitê diretivo da Global South Artificial Intelligence e é professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, é só para iniciar, eu não vou gastar todo o tempo aqui da nossa apresentação, viu, Robson? Que eu sei que seu currículo é vasto, então eu resumi aqui alguns tópicos. E mais um tópico importante, o Robson é parceiro do Instituto Significare. Professor Robson, seja bem-vindo. Muito obrigado. Já que você fez esse gancho, Hélio, professor Hélio, eu quero levantar duas bolas aqui. Primeiro é o seguinte, o professor Sil, ele precisa ter medo da IA na sala de aula, como é que ele pode usar a IA na sala de aula, e até do ponto de vista ético, porque o professor ainda tem esse certo preconceito, né? Será que é ético usar essa ferramenta? O que a gente pode falar para o professor Sil e para todos os outros professores do Brasil? Maravilha, muito excelente pergunta, né? Hoje os professores, como a história contou, né, enfrentam inúmeras dificuldades, eu acrescento mais uma, né, que é a inclusão também dos alunos neurodivergentes na sala, que tem dificuldades específicas e que você precisa preparar um conteúdo mais adaptado para eles. Eu enfrento isso muito no meu dia a dia na universidade, mas eu acho que para o professor que também está no ensino básico, principalmente ali fundamental, essa dificuldade é ainda maior. A IA tem um potencial gigantesco de auxiliar o professor, mas eu sempre falo que é uma balança, né, que tem impactos positivos, mas também impactos negativos. Mas o surgimento da IA generativa, né, porque isso já não é novo, nós já estudamos e falamos de inteligência artificial há muito tempo, mas com o surgimento do ChatGPT e outros LLMs, ficou mais famoso, as pessoas começaram a entender o poder dessa ferramenta, e ela tem um potencial gigantesco para auxiliar o professor Sil e outros professores no seu dia a dia, para preparar conteúdos mais personalizados, né? Então vamos pensar que o professor tem uma dificuldade muito grande de trazer aquele conteúdo teórico, carregado, muitas vezes da matemática, vamos falar em equações de segundo grau, Bhaskaras e assim por diante vai, né? Ele pode usar a IA generativa, por exemplo, para criar histórias em cima da sua aula, que ajuda muito mais os alunos a entender aquele conteúdo, absorver, como se fosse algo sem usar tantos jargões, né? A minha área, assim, a gente usa muito jargão, cansa o aluno, ele não é desse campo. Então, você não coloca isso numa história agradável, dependendo do ensino que você está trabalhando, né? Seja aluno aí de fundamental, ensino médio, para que eles vão lendo isso e vão também absorvendo como conteúdo complementar e acaba não esgotando também tanto o professor, que tem que, às vezes, preparar todo dia uma aula distinta, com essa carga horária pesadíssima. A outra é avaliar os dados dos seus alunos para entender quais são os tópicos que eles têm mais dificuldade. Então, ele pode pegar uma IA, por exemplo, jogar todas essas provas que os alunos fizeram e ir fazendo perguntas. Qual é o tema que eles tiveram mais dificuldade? Onde teve mais acerto? Onde eu posso trabalhar mais? Então, fazer uma aula mais direcionada, né? Você não precisa voltar e fazer todo aquele conteúdo, porque às vezes o que o aluno não está entendendo
É uma questão muito específica ali. Só que a gente vai falando desses benefícios, e eu acabei de falar também um risco agora. Como é que você vai pegar também as provas de todos os alunos que vão conter dados dele, e você vai inserindo isso para a inteligência artificial, sem ter uma certeza que aquilo não vai ser utilizado, talvez para fins que não sejam éticos, né? Então, essa é uma grande problemática. Até que ponto é ético utilizar a IA? E a questão também, ela alucina. Apesar de ela estar melhorando, ela pode alucinar. E se você não for um professor expert naquele campo, você pode estar confiando numa informação falsa que ela vai passar para o aluno. Então, ela pode, sim, trazer grandes benefícios para o professor Sil e para todos os outros professores do Brasil. Eu dei alguns exemplos, a gente vai conversar de outros, mas é sempre importante caminhar junto com os preceitos éticos, né? Ou seja, você tem que ter um domínio daquele conteúdo que você está falando para entender que a IA não está alucinando e também entender da privacidade dos alunos, das pessoas onde você vai estar inserindo os dados, até para entender um pouco mais sobre como personalizar a sua aula. Perfeito. Robson, uma questão que você colocou aí que eu acho que é importante. Eu acho que a gente acaba percebendo a importância do professor nesse processo, a despeito, inclusive, de alguns medos que não tem propósito nenhum. De fato, o professor é um personagem central na condução desse processo para a gente trabalhar com a IA, né? Então, esse trabalho conjunto. O que a gente percebe, então, é que eu queria ouvir de você um pouco isso sobre a importância da formação dos professores para lidar com tudo isso, para poder encarar esse novo contexto da educação, que é um contexto de verdade em que ele, ao contrário do que muitos pensam, ele se torna talvez o professor ainda mais necessário para a gente garantir a ética, para a gente garantir a inclusão, para a gente de fato garantir uma educação que ela tenha traços humanos e que possa ser ainda mais potente com a inclusão da tecnologia. Excelente pergunta. Isso entra também nos assuntos de IA centrada no humano, né? Que a IA tem que ser construída para que se tenha um objetivo de beneficiar alguém. E hoje, talvez, o que acontece, e é um grande problema, é que se cria muitas soluções, grandes quantidades de problemas sendo resolvidos, mas eles não explicam isso ou não levam essa tecnologia para o professor. A primeira dificuldade, até que a gente está vendo na pesquisa, é o letramento digital. Então, esse professor, primeiramente, ele tem que entender como a tecnologia funciona, desde o básico até você pensar mesmo em falar sobre IA. Conheço vários professores que às vezes têm umas dificuldades básicas ainda com tecnologia, e isso é comum. Então você primeiro precisa mostrar que isso não é um bicho de 7 cabeças. Ele pode usar, ele pode confiar em trazer algumas questões da tecnologia para a sala de aula. E depois aí apresentar a inteligência artificial. Quando eu digo apresentar IA, não precisa entrar em termos técnicos que ele às vezes nem vai utilizar, mas pelo menos para que ele entenda os seus usos potenciais, mas também riscos que ela pode trazer para o seu dia a dia na sala de aula. Então, quando ele vai selecionar uma solução, é importante ele entender os benefícios, como ela pode ser aplicada, mas também os riscos que ela vai trazer. E a gente só vai conseguir resolver esses problemas, afastar o medo dos professores, colocar isso em sala de aula, quando a gente começar a focar no letramento deles, né? Então, hoje se faz muita solução, se pensa em muita tecnologia, mas muitas vezes não entende o que o professor vivencia em sala de aula, no chão da sala de aula. E outra, a gente vive num país gigantesco, pessoal. O que os professores ribeirinhos enfrentam é totalmente diferente do que o pessoal aqui no Sul enfrenta. Então, são problemas distintos. Às vezes, a minha IA, que eu estou usando aqui no Sul, ela é ótima. Quando eu vou lá utilizar, por exemplo, com as escolas ribeirinhas, acesso à internet é complicado. Então, a IA que eu uso talvez não vai funcionar ali. Você precisa de algo offline, ou alguma solução offline que funcione ali. Então, você vai entendendo que é preciso desenvolver soluções, sim, genéricas, mas que possam se adaptar aos contextos, tá, pessoal? É importante entender o contexto que cada população vivencia, que cada professor vivencia. Só assim você vai conseguir prepará-lo. Porque se você fizer um curso, eu dou uma certeza nisso, se você fizer um curso para professores aqui do estado do Sudeste e um curso para professores do Nordeste, você vai ver que são problemas distintos, contextos distintos, que vão ter que ter uma formação diferenciada. E o professor é o centro disso. Sem ele, a IA não chega na sala de aula. Perfeito. Eu concordo plenamente com essa questão da gente trazer o território, né? Trazer a cultura local, a realidade local, que de fato ela tem implicações que estão ligadas não só à infraestrutura, né, Robson? Assim, as escolas, o que tem na escola, como é que é a conectividade naquela escola,
aspectos até culturais sérios, não só na escola, na casa das pessoas, né? Como é que essa família usa a internet? Qual a possibilidade econômica e social para que eles consigam, de fato, avançar com isso? Mas existe um aspecto que eu queria explorar com você, que você falou, o uso ético da IA, né? E isso me parece mais importante do que simplesmente a gente imagina, porque eu vou trazer algo que eu fiz, uma brincadeira, digamos assim, para essa conversa que é muito comum e ela acontece muito no dia a dia do uso da IA. Eu perguntei à IA para que ela construísse imagem de empresário de sucesso, tá? E aí ela me trouxe um branco com características muito típicas do que a gente conhece como seria alguém do Vale do Silício, ou empresário com uma meia-idade, branco, ocidental. E fui repetindo esse teste várias vezes. Eu cheguei a fazer isso 10 vezes, e as 10 imagens que eu pedi, elas tinham traços similares, e em nenhum momento me apresentou um empresário de sucesso preto. E aí, isso é só um exemplo, né? Eu acho que a gente teria diversos exemplos para falar sobre isso. E nesse contexto, eu acho que vale a pena a gente entender um aspecto que é importante, né? O professor precisa saber disso, porque na hora que ele começa a explorar essa ferramenta e ele não conhece o que acontece com isso, possivelmente ele vai estar replicando um padrão que ele precisa ser discutido. Eu queria ouvir de você um pouquinho sobre isso e como o professor ele deve atuar para não cair na armadilha algorítmica típica das IAs. Excelente pergunta. Essa é uma discussão gigantesca, né? Eu li um artigo recentemente, eu fui palestrar na OAB, e eles tentaram utilizar a IA para verificar sentenças das pessoas, e uma das coisas que ela utilizava para dizer se aquela pessoa cometeu crime ou não era cor e raça. Ou seja, perpetuando um preconceito gigantesco. Aonde se viu, pessoal? Você vai julgar alguém e você vai usar características de cor e raça para verificar se ela é culpada. E isso é uma grande problemática, principalmente porque a gente importa as soluções muito do norte global. Aí entra uma coisa que eu luto muito, né? Norte versus sul global. Não é uma briga no bom sentido, mas eu tento buscar equidade no desenvolvimento da IA. Hoje o que manda no mercado são as big techs, você importa e utiliza o que elas querem, né? Então, por exemplo, desativou hoje a detecção de fake news das redes sociais. E a gente é obrigado a utilizar ela dessa maneira. Então, uma questão muito complexa que as pessoas pensam é que a IA ela é neutra, ela age de forma exata, né? Mas as pessoas têm que entender que há interferências, e as interferências são os dados. Para você utilizar hoje essa IA generativa, que gera textos, conteúdos, imagens, legalzinha, ela foi treinada em dados históricos, que até hoje a maioria grandemente gerada por humanos. Se é dado histórico, você pode ter certeza que vai ser carregado de preconceito, muitas vezes de machismo, muitas vezes de homofobia, que aconteciam, né, pessoal, antigamente, ou com os dados históricos, e acontece ainda hoje. E o algoritmo vai perceber esse padrão e ele acaba replicando, que é o caso que o Ayrton acabou de dizer do empresário de sucesso. E muitas vezes, como esses dados são utilizados, a grande maioria lá do norte global, né, você acaba ocasionando um problema de pessoas que não representam as nossas necessidades, os nossos contextos, por exemplo, aqui no Brasil, que é totalmente diversificado, né? E se você treina esse algoritmo só usando os dados de uma certa população, de uma certa etnia ou de uma certa comunidade, você vai, sim, replicar preconceitos, você vai ou amplificar, eu costumo dizer, preconceitos, principalmente com comunidades marginalizadas. Então, o professor tem que entender de onde essa solução veio, quem construiu, quem desenvolveu, ou pelo menos que dados ela foi utilizada para treinar. Esse tipo de teste que você fez, eu acho fundamental ensinar para os educadores, para eles entenderem se aquela é a melhor solução para se utilizar. A questão também seguinte nós temos soluções brasileiras, por exemplo, o Sabiá, é uma solução muito mais barata, treinada a contextos apenas na língua portuguesa e que obtém melhores resultados que esses LLMs do norte global em provas nacionais, por exemplo. Então, ela foi treinada muito mais no nosso contexto do que um chat GPT da vida, do que um próprio Gemini da vida, e assim por diante vai. Então, é importante trazer esses contextos para os professores, buscarem soluções que se adaptem e que são treinadas com o nosso contexto. Lembrando, dado é o combustível da IA. Se você dá um dado ruim,
ela vai replicar ou amplificar os preconceitos. Por isso que você tem que ter um dado com uma qualidade, um dado que representa aquela necessidade, o seu contexto, para ter uma boa solução ética e justa no final. Perfeito. Eu tenho uma dúvida aqui, ainda falando sobre dado, ainda falando sobre contexto e falando um pouco também sobre uma questão mais prática, tá? Imagina o professor Sil. A gente está falando muito do professor que está ali no Vale do Jequitinhonha, que é uma região muito simples do estado de Minas Gerais, próximo da divisa com a Bahia. Esse professor, ele não tem como pagar uma IA. Então, ele vai usar as versões gratuitas. É possível usar uma versão gratuita e alimentá-la com dados para que tenha um contexto mais preciso? Quais são os caminhos para que eu explique para a IA que no Vale do Jequitinhonha a gente está falando de uma população que é uma população que tem menos acesso a recurso financeiro, é uma população de um tom de pele mais escura, é uma população de origem nordestina. Como é que a gente pode trabalhar isso de forma gratuita e prática, assim, sabe? Se é possível, na verdade. Sim, com certeza, Arthur. Excelente pergunta. Porque aí entra naquela conversa que muito se fala hoje da engenharia de prompt. Se a gente for usar a IA generativa, dando um exemplo que talvez é o mais plausível no dia a dia, né, para o professor. Então, eu sempre digo, tenta alimentar o prompt com o maior contexto possível, que é o que você falou. Descreva a população para quem você está aplicando esse texto que você está desenvolvendo, ou essa história que você vai contar, ou essa imagem que você vai gerar, ou esse jogo mesmo, que tem IAs que ajudam você a criar jogo. Então, mostre o contexto, se é uma população mais simples, é uma população talvez mais marginalizada, então você quer algo que se adapte ao contexto dele, explica a situação da cidade, conta um pouquinho do contexto econômico, contexto social, e aí depois você começa a fazer os pedidos. Agora vamos elaborar uma história para contar e ensinar equações de segundo grau de maneira mais acessível para esses alunos. Então já não vá direto, né? Essa é a questão. Às vezes a gente já vai direto, faz essa equação aqui de segundo grau, conta uma história para mim, pega o Tico como exemplo, coloca o nome do personagem e assim por diante vai. Não. Ela vai tentar buscar os padrões do que ela foi treinada, que às vezes não descreve o contexto daquele professor. Então, monte o contexto, descreva qual é a população que você vai trabalhar, quais são os alunos para essa IA, e depois comece a fazer as perguntas. E essas ferramentas gratuitas, é possível fazer isso? Eu consigo, por exemplo, criar um histórico de interação com o ChatGPT, com o Gemini, com o Copilot. Eu consigo criar um histórico e recorrer a ele? Com certeza. Com certeza. Hoje eles têm até um armazenamento de memória, que a gente fala, né? Então eles vão lembrando daquela conversa para se reatualizar com o contexto. Então, de forma gratuita, é possível. E a gente tem a solução brasileira, que funciona também de forma gratuita, que você pode utilizar, ela é feita, salvo engano, por um professor da Unicamp, e você pode utilizar ela também de forma gratuita, e que é a mais adaptada ao nosso contexto, que seria a língua portuguesa. E ela é o Sabiá, só para lembrar o nome, não é fazendo propaganda, mas é que eu defendo muito tecnologias construídas com base no nosso contexto, tá, pessoal? A gente só vai conseguir equidade e resolver os nossos problemas se a gente colocar na cabeça dos nossos alunos, dos futuros jovens, que a gente tem esse potencial, a gente pode desenvolver tecnologia de ponta que resolva os nossos problemas. Que eu morei lá fora, morei algum tempo na Europa, né, e eles não estão muito preocupados em resolver os nossos problemas, eles têm questões específicas e que estão muito longe dos problemas que a gente vive no dia a dia aqui no Brasil. Historicamente, o europeu cria problemas. Exato. Para quem está no sul, ele, né, não resolve. Perfeito. Sabiá, então, joga lá no Google se você vai encontrar essa IA. A gente vai criar contextos mais próximos da nossa realidade. Então, professor Robson, a gente sabe a importância das metodologias ativas na educação. E quando a gente fala da IA, eu penso que a gente tem que trazer essa abordagem de forma muito clara e intencional. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o uso intencional de forma ativa da IA na educação. Muito boa pergunta, Wellington, porque hoje as pessoas só falam muitas vezes também do que o professor pode fazer para resolver seus problemas, né? Então muito se fala, resolve isso, faz esse prompt, como eu venho falando, né? Análise de dados, tal. Mas como o professor vai levar isso para a sala de aula, né? Essa é a grande questão, a grande pergunta. Como os alunos podem utilizar dessa tecnologia sem substituir também o ensino?
porque vale a pena lembrar, quando a gente usa demais a IA, você pode estar deixando de ter pensamento crítico, né? Então ela tem que ser um apoio na tomada de decisão, um apoio para a turma, mas a criticidade, as ideias, a gente sempre incentiva que venham dos alunos. Então o professor hoje, vamos pensar que ele é de matemática, geografia, ele está ensinando algum tema que é muito específico da região que ele vive, ou da cidade que ele vive, ou vamos pensar, por exemplo, um professor do Rio Grande do Sul, que às vezes eles sofrem muito com enchente. E ele quer trazer isso para os alunos criarem possíveis soluções para esse problema. Soluções que possam mitigar esse risco que eles correm, né? E aí ele pode levar a IA na sala de aula para ajudar como um apoio aos alunos a terem ideias. Então esse professor, ele explica toda a situação, ele explica a problemática, mostra o histórico de enchentes que ocorreram nos últimos anos e como a gente poderia resolver isso, pessoal. Porque eu falo com o professor, a gente às vezes vive numa bolha. E o problema que você vê não é o problema que o aluno enxerga. Quando você faz essa apresentação, mostra uma problemática gigante que aqueles alunos vivenciam diariamente, você está trazendo vozes de regiões distintas que veem aquele problema de forma diferente. E aí você pode trazer a IA, a própria IA generativa, como um prompt, né, ou como uma solução nessa discussão, para ajudar os grupos a buscarem soluções mais adaptadas, né, ou seja, com intenção de resolver o problema naquele contexto. Então, o aluno que mora numa região X daquela cidade, ele possivelmente tem um problema que o aluno que mora na região Y não tem. E eles conversando com a IA vão poder ter ideias talvez mais criativas ou ideias mais claras do que eles poderiam fazer para resolver o problema na sua comunidade. E é assim que você vai crescendo. Às vezes a gente sempre quer soluções generativas, né? É legal isso. Mas às vezes a questão está de resolver o problema daquela comunidade ou daquele bairro que aquele aluno enfrenta. Então você está trazendo uma intenção para o aluno. Você está falando de um problema grave, que pode envolver geografia e outras matérias, história, assim vai. E você está trazendo a IA na sala de aula para que ele se aprofunde nesse problema, nesse tema, e até busque soluções. Que quem sabe não pode ser um próprio trabalho, uma própria empresa, que esse aluno vai instigar nele a criar no futuro. Robson, se eu entendi bem, então, é sobre o professor colocar o aluno para usar a IA para pensar e analisar o seu contexto local. Então, sei lá, imagina um aluno que mora em uma cidade do subúrbio do Rio de Janeiro que não tem saneamento básico, tem problema com lixo, por exemplo, descarte de lixo. É o professor provocando o aluno para ele fazer a pesquisa na IA, né, no ChatGPT, para poder encontrar respostas para isso. Exatamente, mas sempre com uma supervisão, né? Porque muitas vezes as referências que o ChatGPT ou outras tecnologias vão dar não são fiéis, né? Então vai falar, a gente tem tantas toneladas de lixo aqui nessa região. Quando você vai pesquisar, às vezes é menos ou é muito mais. Então falar para o aluno, pode conversar, pode trocar essa ideia, mas busque informações ou o professor vai supervisionando essas soluções que ele está fazendo. Mas é trazer intenção. Você está trazendo um aluno como centro do aprendizado, né? Muitas vezes a gente está cansado, eu fui aluno e muitas vezes eu leciono disciplinas que são extremamente teóricas e o aluno tem que ficar ouvindo. E sabe, é chato isso. Às vezes o aluno não se vê no meio daquele aprendizado, ele simplesmente é obrigado a ficar ouvindo, falando muitas vezes do que você acha ou do seu contexto, né? Ele não consegue trazer sua realidade. Quando você fala assim, você dá uma aula expositiva, mas explica o problema e fala, quero ouvir vocês, você que vive nessa região do subúrbio, ou você que vive no centro, ou você que vive no rural, ou você que vive numa comunidade ribeirinha, quais são os problemas que você enfrenta? Como é que eu posso pegar isso que eu te ensinei, jogar para a IA e falar, vamos tentar criar uma solução para esse problema? Eu estou pensando aqui, vê se faz sentido, e o Ed, eu gostaria de te ouvir também, tá? Que eu já fico pensando na sala de aula. Virar para o Pedrinho, para o meu aluno, falar, Pedrinho, olha só, a gente vai começar a usar a IA na sala de aula e você vai utilizar. Mas para antes disso, eu preciso te preparar. Então você vai escrever para mim uma cartinha contextualizando o seu cenário para a IA. Você vai me contar com quem que você mora, o seu bairro, quais são os desafios que você tem no seu bairro, quais são as dificuldades, quais são suas brincadeiras. E aí, talvez, aí eu estou pensando, depois a gente vai pegar essa cartinha e vai transcrevê-la para a IA, e a partir daí vamos começar a fazer as provocações, fazer as perguntas e pedir sugestões. Faz sentido isso? É isso mesmo, é isso, exatamente. Deixa eu complementar essa narrativa interessante aí que o Everton trouxe, que assim, quando a gente fala de IA, parece que a gente está falando de uma abordagem muito nova, né? E eu queria trazer aqui Paulo Freire.
O livro dele, A Pedagogia da Pergunta, inclusive eu estou montando agora um material para publicar em breve sobre isso, e a relação desse livro e dessa abordagem com a metodologia de prompt da IA, faz absoluto sentido, Robson. Eu fico pensando assim, nessa abordagem, nesse livro, Paulo Freire coloca claramente que o sentido central da educação é a construção coletiva do saber, ou a construção coletiva da reflexão e do questionamento. Eu fico pensando o seguinte, a gente, há tanto tempo atrás, né, a gente fala em Paulo Freire, a gente agora está falando de IA, olha que ponte extensa a gente está construindo, e se a gente parar para pensar, o que a IA ela nos provoca é a tentar entender a noção real da pergunta, o que é importante no questionamento. Então, assim, se a gente pegar a questão central do prompt, ou da competência central para a gente escrever uma pergunta, um comando para IA, a gente cai na pedagogia da pergunta. A gente cai em Paulo Freire. A gente precisa aprender a construir a pergunta coletivamente, sabe? Essa questão, e aí eu vou ao Everton no que ele trouxe, e talvez esse professor em sala de aula, se ele estiver atento ao que diz Paulo Freire em A Pedagogia da Pergunta, ele vai fazer o seguinte, ele vai construir a pergunta junto com seus alunos. Isso quer dizer, ele vai tentar entender a sua cidade, ele vai questionar o seu contexto, ele vai construir essa reflexão do problema. E aí, quem sabe você já não tem o prompt a partir dessa reflexão. Queria ouvir você sobre isso. Que maravilha de contexto, excelente, excelente, é isso mesmo. Então, ó, primeiro a gente já reduziu uma carga de trabalho do professor gigantesca fazendo uma atividade dessa. Ele está dando apenas um contexto, a situação, e os alunos vão contar nessas cartinhas, como o Everton falou, né, sobre os seus problemas. Aí, você está trazendo o aluno para ser o centro da aprendizagem, já mudou. Ou seja, claro, o professor ainda vai ter uma carga, ele vai ter que tentar entender os problemas de cada aluno, mas você pensa a sensibilidade que você vai ter de conhecer o que cada aluno vivencia, o que cada aluno sofre com aquele problema que você está introduzindo, e aí entra no que o Everton comentou. Por que não juntar todas as cartinhas e entender talvez uma pergunta ou perguntas unificadas que atendam ao contexto daqueles alunos? Então, ao invés até da gente ter uma solução individual por grupos, né, e aí vai virar uma competição, que é legal também, mas por que não juntar depois todo mundo e vamos criar uma solução que tenta abordar as necessidades de todos vocês aqui? Pensa que humanidade que esse professor vai levar para os alunos, pensa como aquele aluno vai se sentir aceito, eu sempre digo isso, ele está dando voz, ele está participando, ele está construindo junto com você a solução, ele não está de fora do processo. Ele sabe que a voz dele está no meio dessa solução. E ele sabe que ele vai poder contar com ela para o seu contexto. E aí a gente está falando de uma atividade, pessoal, mas eu comecei agora a surgir um monte de quantas atividades no dia a dia um professor não pode começar com uma história e em cima de uma história trazer os contextos dos alunos. Então, isso que vocês colocaram é fundamental. Seja uma cartinha unificada para cada aluno conversar sozinho e criar uma solução ou em grupo, ou seja, uma solução que você vai entender e buscar as perguntas que talvez resolvam todas as dificuldades daqueles alunos e construir uma solução unificada. Você está entendendo que a IA ela vai ser só um meio. Ela não vai estar fazendo o processo, ela é um meio. Você está trazendo pensamento crítico para o aluno, ele continua pensando, ele só está usando a IA para ter um pouco mais de ideias, ou talvez para auxiliar ele no caminho que ele não conhece. O aluno de fundamental, às vezes ele tem dificuldade de pensar numa solução, mas ele entende o problema. Então você já construiu o pensamento crítico ali, já construiu o ser social, né? Todo mundo me fala, você é social demais, eu falo, eu amo isso, porque você construiu uma pessoa que ela pode sim, no futuro, pensar em questões de empresa, ganhar dinheiro, tal, mas ela também está pensando no social. E por que o social, junto com uma empresa, junto com ganhar dinheiro, não pode andar junto? Maravilhoso. Só reforçar algo que o Robson trouxe, que eu conheço ele um pouco, assim, de trajetória acadêmica, e eu acho, eu já até expressei isso para ele, é importante a gente entender o quanto que ele tem, de fato, essa dimensão social acoplada à tecnológica. Isso não é comum. Isso, de fato, é muito interessante e eu acho que é o caminho para uma construção realmente humana e social da tecnologia, né? Eu acho que a gente precisa de mais engenheiros,
mas mentes de exatas conectada com a nossa sociedade, conectada com o nosso coração. Então é só um relato mais do que uma pergunta. Então você levantou uma bola maravilhosa, porque eu ia para uma linha de precisamos de mais Robsons por aí, e eu quero fazer um paralelo, porque, Robson, eu sou professor de pós-graduação, e eu percebo o desafio que é, na verdade o desafio não, a dificuldade que os meus alunos têm de pensar criticamente, sabe? Então a gente tem que fazer um trabalho que deveria ser feito na base. E quando a gente convida esses alunos lá na base a usarem a ferramenta para refletir sobre os aspectos sociais, para ter uma visão crítica, para entender o contexto das coisas, por que o meu bairro não se desenvolve, por que falta isso, o que são esses movimentos políticos, como é que eu individualmente posso contribuir, como é que eu posso fortalecer o coletivo. Isso é extraordinário, assim. E uma outra coisa que me veio à mente, e aí a gente precisa falar sobre isso, é que, é claro que existem contextos mais extremos, mas não é tão difícil assim você encontrar computadores em escolas do Brasil, escolas públicas. Eu não estou dizendo todas, a gente sabe que existem situações extremas, mas a gente ainda é possível. Então, se a gente conseguir sensibilizar você, professor, que está ouvindo agora, para pegar esse aluno, começar com essa cartinha, começar com uma atividade bem lúdica, mão na massa. Primeiro a gente vai escrever, a gente vai entender, agora a gente vai transpor para o computador, agora a gente vai fazer as perguntas certas, e vocês vão fazer, você é só um instrumento, você é uma ferramenta tal qual o ChatGPT e as outras IAs. Por que eu estou falando isso, Robson? Porque a gente sabe que a grande questão é que as escolas particulares já estão fazendo isso, né? Quem tem acesso a recursos já está fazendo isso. E de uma forma simples, a gente também pode fazer. A gente só precisa dar o primeiro passo. E esse primeiro passo pode começar a partir de agora, desse podcast aqui, com esse professor que está na ponta. Você consegue, viu, Silvio, você consegue. Os demais professores também, independente do lugar do Brasil que você está. Se você tiver um computador, faça isso com seus alunos. Brinque com seus alunos de criar perguntas, criar contextos e refletir sobre as suas realidades. Falei demais, Joel. O que você acha? Eu concordo em grau, número e gênero. A gente precisa... É curioso isso que você trouxe, porque a gente vê que a educação, ao longo de décadas, a gente aprendeu a responder, né? Passar de ano ou fazer bem uma prova significa você responder bem uma questão. Então, a gente é treinado para responder. E, de repente, a sociedade nos traz algo curiosíssimo. Você tem que ser um ótimo perguntador. Mas eu nunca na minha escola, desde a minha da educação básica até a universidade, a gente exercitou isso da forma que deveria exercitar. Então, assim, de fato, o que você traz, Everton, certamente o exercício fundamental e que independe da tecnologia. Assim, a gente tem que formar pessoas realmente críticas, capazes de entender o seu contexto e formular perguntas que sejam... E aí, entrando no universo da IA, o Robson falou um pouco antes sobre isso, mas uma vez, há pouco tempo, uma pessoa falou para mim que quando a gente faz uma pergunta para a IA, é como se a gente estivesse falando realmente com a criança. É como se eu tivesse que perguntar a uma criança alguma coisa. E perguntar a uma criança significa eu encher de detalhes. Eu não vou obter uma resposta completa se eu não falar o que eu quero, como eu quero, a cor que eu quero, o ano que eu quero, porque assim a mente da criança é uma mente de formação. A gente, às vezes, elabora uma pergunta, de um modo geral, especificamente para a IA, achando que a IA ela vai entender, ou imaginar, ou supor o que está por trás daquilo que eu estou querendo saber. Então, a gente tem que tirar todas essas informações, que são cacos da nossa caminhada, né, histórica, para falar, olha, eu estou falando com alguém que não sabe nada. Aí eu acrescento, né, e muitas vezes os professores me falam, né, eu sempre estou ajudando também o pessoal, como é que você conseguiu gerar essa imagem linda com a IA? Ou como é que você gerou esse texto tão adaptado? Porque é isso que você falou, você vai olhar o prompt das pessoas, elas pensam que a IA já vai entender todo o passado, o histórico, daquela turma específica, daquela cidade, bairro, não vai entender, pessoal, ele é treinado num contexto muito diferente. E muitas vezes, igual eu falo, que não representa o que a gente vivencia aqui. Então, você dá um contexto, dá um documento, muda e muito a sua relação com o que você está construindo com ela. E só para acrescentar, o que o Arthur e o Elton disse de fazer essa atividade, eu fico imaginando em vir para nós, se possível, no fundamental.
porque a minha esposa trabalha lá, e as crianças têm um coração muito puro e sincero, e seria extremamente interessante ver o que elas acham da comunidade ou do bairro sobre algum problema que elas vivenciam, seja, por exemplo, com tratamento de água, esgoto, lixo, o que tem ali que eles podem trazer para o contexto da aula. Imagina aquele coração puro e sincero, quantas coisas legais a gente não pode aprender. Robson, deixa eu só complementar algo que é importante, Everton, que você trouxe nessa atividade, ainda na pegada da atividade, essa pegada do aprender fazendo, que eu gosto muito. Digamos que a gente não tenha todos os dados para fornecer para a IA, né? A gente não consegue, por vários motivos, até porque a criança também não vai saber exatamente todo o contexto. Aí a gente perguntou para a IA e a IA deu a resposta. Ali, nessa resposta, já existe um material riquíssimo para aprimoramento e exercício da reflexão. Então, eu vi recentemente, inclusive, um trabalho de um professor que ele mostrava o passo a passo desse trabalho, em que ele fez isso. Ele pegou a imperfeição trazida da resposta da IA, submeteu de novo a turma, e submeteu de novo, e submeteu de novo, até chegar um momento em que ele conseguiu respostas realmente muito confiáveis e próximas do que é o contexto social, do que é o que era o desejo dos alunos ali naquela turma. Então, uma possibilidade é o antes, você se munir de argumentos, de informação e jogar na IA, né? E dar um input na IA. E um outro caminho é você, a partir da resposta imperfeita da IA, você ir lapidando, e aí você, de qualquer forma, consegue ter um trabalho aí, um resultado que é um resultado com contextualidade, com envolvimento, com participação e que está dentro do contexto da pedagogia da pergunta que Paulo Freire trouxe para a gente como uma preciosidade para que educadores, de fato, usem na sua sala de aula. E só para complementar, pessoal, nenhum momento, as pessoas têm medo disso, mas nenhum momento substituímos o professor ou substituímos o aluno. Essa conversa é legal por causa disso. Você está vendo o uso, e aquilo é só uma ferramenta. É mais uma tecnologia, não precisa ser IA, podem ser outras tecnologias, é o que a gente está discutindo hoje, né? Mas o professor ainda é extremamente necessário, e os alunos, e a gente não está rompendo essa questão de o aluno não precisar mais ter pensamento crítico, ao contrário, você está gerando pensamento crítico, né? Então, quando bem usada, pessoal, essas soluções têm um impacto, principalmente social, gigantesco. E é curioso, porque também a gente está enxergando o professor como um instrumento para dar autonomia para que os alunos usem as ferramentas de forma assertiva, né? O Edson trouxe um exemplo agora, vamos aprofundar, não é a primeira resposta. Trouxe a primeira resposta, vamos analisar, criticar e pedir uma próxima. Imagina uma geração formada por professores que ensinam os alunos a ter profundidade nas respostas, a não se contentar com a primeira opção. Isso é fantástico. Assim, eu já estou pirando aqui, eu acho que a gente já tem que fazer esse projeto aí, espalhar pelas escolas no Brasil. Professor, já que a gente está falando de projetos, você, assim como eu e o Eto, nós somos professores, a gente sabe do desafio que é ser professor e ter uma vida financeira saudável. Principalmente quando a gente vem de uma situação de vulnerabilidade, quando a gente vem de uma situação em que o pai trabalha para poder pagar o aluguel, a mãe trabalha para poder pagar a cesta básica e tudo mais. E aí eu queria fazer um gancho com aquilo que a gente já está falando sobre contextualização. Você acha que, como é que a gente poderia usar a inteligência artificial, por exemplo, numa aula de matemática ou numa aula, sei lá, de empreendedorismo para as crianças e tal, para poder ensinar um pouquinho mais sobre gestão financeira? Porque isso é uma coisa que vai nos sabotar a vida inteira, né? Com certeza, excelente pergunta. Eu sou um exemplo disso, né, pessoal? Eu tenho 31 anos e eu sinto uma falta gigantesca de educação financeira. Eu venho de escola pública a vida inteira, pessoal. Isso faz uma falta absurda na vida da gente. E o professor pode trazer isso na aula de matemática para trazer uma aula muito mais lúdica, uma aula muito mais, talvez, aos interesses dos alunos, juntando com a educação financeira. E ele pode, talvez, vamos pensar, como eu comentei, no primeiro prêmio do Significare, que teve um professor que os alunos reciclavam, eles ganhavam moedinhas e depois dessas moedinhas, que era um dinheiro específico deles lá, eles poderiam trocar por produtos. Então, por que não juntar a sua sala durante uma aula de matemática, que tem momentos que vai ter matemática financeira,
E vamos pedir para os alunos dar o seu contexto, né, o que ele entende, fazer essa própria cartinha mesmo, do seu dia a dia, o que ele sofre para lidar com o dinheiro, qual é a sua problemática, porque cada um tem uma dificuldade, literalmente, de educação financeira distinta. E vamos começar a dar input para como a gente pode fazer uma ideia para melhorar isso na escola. Será que a gente vai construir um mercadinho mesmo, em troca de reciclagem, e os alunos vão aprendendo a administrar o seu dinheiro, a buscar aquele sonho, talvez, de comprar um produto específico ali, e ele vai, ao mesmo tempo, estar ajudando a sociedade, vai estar administrando o seu dinheiro. A IA, isso seria magnífico usar uma IA generativa para ter essas ideias. E vai por mim, vocês teriam um prompt gigantesco, maravilhoso, para conseguir construir algo adaptado para a educação financeira da sua escola ou da sua turma, porque vale lembrar isso, né? O contexto financeiro de alguém que vive aqui no Sudeste, por exemplo, vai ser muito diferente, talvez, do contexto financeiro de uma escola do Norte. E aí você vai adaptar a solução para o contexto. Então, olha que coisa genial que a gente poderia fazer usando a IA, né, como a gente está conversando aqui, para deixar a aula melhor e trazer algo que não tem nas nossas grades, que é a educação financeira. Eu acrescentaria, você trouxe essa questão da abordagem do contexto territorial, né? A IA ela nos ajuda para a gente pensar a questão financeira do Brasil, ou do Nordeste, ou do Sudeste. Mas a gente pode até ir mais longe e pensar que a IA pode nos ajudar na personalização da questão financeira. Eu posso saber, por exemplo, o que acontece na família do Zezinho, quer dizer, e aí, de forma fictícia, eu posso entender, por exemplo, num projeto como esse, a IA pode me ajudar a entender, por exemplo, cálculos que às vezes são complexos, que são cálculos do tipo assim, a Ana, ela tem uma determinada quantidade de recursos, João tem outra, ambos querem conquistar alguma coisa, comprar alguma coisa, fazer determinada troca. Imagina a riqueza que a IA ela pode dar para o entendimento desse processo para cada aluno e a possibilidade de gestão para o professor. O professor ele consegue olhar o todo e olhar o específico. Ele vai entender ali que o João tem pouco dinheiro. E se ele tem poucos recursos, por que ele tem pouco recurso? Será que ele trouxe pouca garrafa PET para trocar? Será que ele não poderia entender melhor ou mobilizar de outra forma os recursos que ele tem em casa para poder entrar no jogo, entrar na brincadeira do aprendizado? Quer dizer, existe essa magia que eu acho que é interessante, e isso leva a gente a entender um outro uso, né? Que é o uso da IA como sendo um instrumento realmente para personalizar o aprendizado. Aqui a gente está personalizando um jogo, um aprendizado financeiro. E é assim que eu acho que também a gente precisa entender e usar. Agora, diante dessa reflexão que eu trouxe, Robson, eu queria, de forma mais prática, entender o seguinte. Eu acho que ainda existe uma dúvida, tá? A gente fala em personalizar, mas minha turma, eu tenho 300 alunos, eu dou aula em EAD. E aí, nesses 300 alunos, eu fico pensando assim, gente, eu estou querendo personalizar. E como eu faço isso? Existe ainda aí uma dúvida, e eu queria uma abordagem que você pudesse trazer prática nisso, e aí trazendo, inclusive, essa questão do aprendizado financeiro disso, né? Digamos que a gente está fazendo um grande evento nessa turma de 300 alunos, em que a gente está querendo falar de finanças para esses 300 alunos, e a gente queira trazer isso de uma maneira mais personalizada nesse jogo. Traz para a gente uma reflexão sua de como a IA pode contribuir para esse tipo de abordagem, em que é uma abordagem mais personalizada dessa brincadeira. Muito bom, muito bom. Isso seria um exemplo que aconteceria, por exemplo, na vida real. Se eu não fosse usar IA, eu ia pegar os temas que eu mais entendo de educação financeira e explicar para essa turma. Mas, como o Hélio falou, cada um tem um contexto diferente. Então, que exercício que o professor poderia fazer? Aí você começa a trazer a família, que é legal também para a educação. Senta com seus pais e fala para ele explicar como são os gastos de vocês no mês, as principais dificuldades, ou o que está tranquilo, ou o que está mais difícil. E monta, talvez até essa cartinha que a gente falou na outra pergunta. E cada aluno vai trazer esse texto escrito no papel, ou mesmo digitado, como a maioria hoje talvez usa a tecnologia, e esse professor vai pegar todos esses dados, vai unificar e vai jogar para a IA. E vai falar para a IA, quais são as problemáticas que os meus alunos mais vivenciam no dia a dia, desses 300.
Claro, alguma vai ficar sem você ensinar, pessoal. 300 alunos, às vezes você vai ter 300 problemas distintos. Eu acredito que não. Acredito que talvez você vai ter um conjunto de problemas que representa os 300. E sem você precisar ler as 300 histórias, que seria muita coisa, você pode passar para a IA e ir pedindo resumos para que ela traga as principais problemáticas que representam a necessidade das 300 pessoas. Ao mesmo tempo que você está personalizando, você também não está sacrificando o professor que vai ter que ter horas e horas ainda para poder fazer uma aula mais dedicada para esses alunos. Não. Ao invés de você fazer uma aula muito geral, que é o que a gente faz hoje, infelizmente, é você trazer o aluno como uma atividade em casa, que vai trazer a família nesse momento. Junto com a família, você vai pegar esses dados e vai entender o que as 300 pessoas ou os 300 estudantes sofrem no seu dia a dia e aí vai construir uma aula em cima daquela problemática. Olha que personalização. Você está trazendo conteúdo que os alunos querem ouvir. Com certeza que eles querem ouvir e não só ficar naqueles cálculos complexos, como falar, você vai investir, como é que o aluno fala, nem tem dinheiro para investir, pessoal. Estou sofrendo para pagar minhas contas no dia a dia. Que outro cálculo eu poderia fazer, talvez, para ter uma tabelinha melhor, para poder gerenciar melhor? E olha que legal, depois ele vai voltar e ele vai conversar com os pais. E isso aí vai tangibilizar os resultados do ensino na vida dele. Uma opinião minha, né, pessoal? E aí, Robson, me veio uma ideia, tá? Que isso aqui é assim, a gente, né, vai falando e alimentando o caminho sem fim para essa jornada, que a educação é o caminho mesmo, é o caminho sem fim, é aprendizado sem fim. A gente tem que ter essa noção. E aí, você trouxe isso, né? À medida que tem essa cartinha eu levo para a escola, para o aluno, para o professor, e o professor consegue, a partir daí, criar uma convergência, né? Uma abordagem mais geral, para que ele consiga até construir um conteúdo que tem um alcance maior e uma abrangência maior. Mas existe um outro caminho também possível, né, Robson, que eu estava pensando aqui, que é o que eu preciso perguntar para a IA a partir do meu problema para que eu consiga, de forma também personalizada, ter uma resposta. Eu consigo provocar esse aluno para que o problema dele seja um problema em que ele vai aprofundar ainda mais. E aí eu posso fazer com que ele tenha uma resposta que seja mais típica, mais apropriada para ele. Quer dizer, você vai levando o aluno a uma conversa que é a grande questão, a uma conversa mais profunda a respeito do problema, né? Que é a questão da pergunta. Exato. Já são duas atividades, né? O primeiro, o professor ensina uma aula geral, não adaptada àqueles 300 alunos, e aí depois as outras atividades são, agora vamos entender o que cada aluno sofre e vamos fazer mais perguntas para a IA. Que perguntas seriam as melhores, né? E aí você vai trabalhando, pessoal. É uma aula que a gente está falando de educação financeira, mas que em nenhum momento você está envolvendo cálculos. Claro, eu sei que tem momentos que é preciso trazer o cálculo, mas você não precisa fazer um ano de cálculos complexos, porque os alunos não vão entender. Você pode começar a trazer o contexto do que aqueles cálculos vão se aplicar no seu dia a dia, na sua vida. E o que a gente está falando, trazendo a família juntamente com ele. Ou seja, uma conexão, aquele momento que eles vão aprender junto, por que não? E eu ia trazer uma provocação para tornar a experiência ainda mais lúdica e facilitar a visão de longo prazo. Você pode criar mecanismos ali dentro dessa dinâmica em que o aluno ele pode receber recompensas diárias, mas essas recompensas elas podem ser colocadas, por exemplo, num potinho que seria o cofrinho dele, para ao final de uma jornada ele resgatar. Então, vamos supor que a gente cria um programa de 3 meses ou durante, sei lá, um semestre, e ao final do semestre, se ele tiver X moedinhas criadas ali na escola, né, as moedinhas da escola, ele pode trocar por uma caixa de bombom. E aí eu estou ensinando o aluno que, se ele pensa a longo prazo e faz os investimentos, ele pode colher o resultado no final. Assim. Então, é uma outra visão. Principalmente, por exemplo, eu venho de um lugar que eu fui educado que com 18 anos, se eu conseguir um cartão de crédito, tecnicamente eu tenho meu salário mais o cartão de crédito para poder gastar. E não é assim. Então, você começa desde cedo, lá na base, mostrando trabalho. Vai colocando ali que esse pouquinho no final vai fazer a diferença. E aí você mescla essa baita ferramenta com o lúdico, com a visão de longo prazo, com a capacidade de calcular. Você soma todas essas habilidades, a capacidade de fazer perguntas certas, né? Você soma todas essas habilidades e competências e você desenvolve o aluno. Fantástico.
E você também já vai estar trabalhando questões de problemas de saúde mental, porque o aluno ele vai ter que lidar com a ansiedade de esperar esse momento, que é o problema do século, né? Eu vi que uma reportagem no Reino Unido que eles vão gastar trilhões com saúde mental nos próximos anos. Isso é um exercício, pessoal, é um exercício de vida que eles podem aprender já na escola também. E aí, acrescentando mais lenha nessa fogueira, existe uma questão que a gente pode pensar também quando a gente fala de educação financeira, e aí conectar, por exemplo, com o ODS, né? Se a gente pensar na ODS 1, erradicação da pobreza. A gente hoje fala sobre isso, às vezes parece aqueles quadradinhos coloridos, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é um tanto abstrato. E o que a gente pode pensar, e como a gente pode pensar isso a partir do nosso contexto, da nossa região ou da nossa escola, né? Como é que a pobreza se situa na nossa região? Por exemplo, se a gente pensar no Vale do Jequitinhonha, o que é pobreza? Como é que ele se situa? Como é que eu consigo mapear a renda dessas pessoas? Isso tudo a gente consegue, de alguma forma, o apoio da IA, não consegue, Robson, para a gente situar uma atividade que ela pode estar ligada ao entendimento da ODS 1, ou seja, erradicação da pobreza, na localidade onde a gente vive, onde a gente está morando. Com certeza, com certeza. E é uma das coisas que eu sempre tento trabalhar com os alunos. Beleza, então bem-estar. O que a gente tem que resolver em bem-estar? Mas por bem-estar nosso, aqui da nossa comunidade nesse momento. Entende? Então a gente, muitas vezes hoje, tudo é pensado na questão generalista, eu acho legal, é importante. Mas o que o Hélio comentaram, e a realidade, para começar a mudança, a transformação, tem que começar naquela comunidade, no contexto daquela comunidade. E aí a gente vai crescendo. Vai crescendo. Daqui a pouco estamos indo para a cidade. Daqui a pouco para o Estado. E aí para a nossa nação. Mas primeiro, só vamos conseguir entender e fazer soluções reais se você ir lá naquela comunidade indígena e ver o que eles passam, na ribeirinha, na quilombola. Senão, a tua solução dificilmente vai se adaptar ao contexto deles. Professor Robson, existe um aspecto que eu acho muito importante na vida de qualquer professor e que é uma dúvida que fica pairando a gente como um pesadelo, né? Que ferramenta usar, né? Como a gente entende, como a gente classifica uma ferramenta e a decisão que eu tomo para falar, vou investir, sei lá, R$30, R$40, R$50 nessa ferramenta, 100 naquela. A grande verdade é que as ofertas são tantas que você vai pagando uma mensalidade de 15, de 20, de 30, 40, 50, daqui a pouco você está gastando R$400 em um monte de ferramenta que às vezes nem usa. Então eu queria desmistificar um pouco tudo isso com você, para a gente entender como usar, né, as ferramentas que são mais genéricas, como o ChatGPT, e como e quando, né, a gente pode de fato falar assim, não, essa aqui eu vou investir algum valor porque ela faz sentido. Entender um pouco essa questão das ferramentas, para a gente conseguir seguir comprando as ferramentas que realmente fazem sentido e que vão ajudar a gente no dia a dia da aula, da prática didática. Excelente pergunta. E eu sempre faço também essas perguntas em instantes, quando as pessoas vêm apresentando soluções, né? Quando ela lançou a IA generativa, né, o ChatGPT, por si só mesmo, que virou aquela febre, todo mundo começou a trazer esse tipo de solução para dentro do seu contexto educacional. Então, por exemplo, uma solução que ajudava os alunos a escreverem livros, uma solução que ajuda os alunos a criarem imagem. A pergunta que eu falo para o professor se fazer será que com essa solução gratuita, por exemplo, o Sabiá que eu citei, da Maritaca, ou o ChatGPT gratuito, ou o Llama do Meta gratuito, será que se eu fazer essa pergunta, ele não vai trazer o mesmo contexto do que essa ferramenta? Possivelmente sim. Então, normalmente, o professor tem que entender, né, se aquela ferramenta que ele está contratando é só pela IA ou ela tem outras contribuições. Então, vamos pensar, não, essa ferramenta aqui, eu consigo que todos os alunos respondam através dela, aí ela vai trazer para mim uma classificação das respostas, já vou conseguir lançar a nota de forma mais rápida, ela vai trazer as necessidades de cada um de forma automatizada. Legal. A IA generativa com o ChatGPT pode fazer isso, só que você vai ter um trabalho muito maior, você vai ter que lançar todos os dados, todas as provas, vai conseguir. Então, talvez o benefício dessa ferramenta compensa, porque ela está integrando tudo e ela está trazendo aí sim a IA nesses dados já integrados. Agora, se a questão for só mesmo porque aquela IA está implementada e ela vai me ajudar, fuja disso, porque a maioria está usando a própria OpenAI ou outros LLMs aí que eles usam a API e vai tratar em cima do dado. Então, entenda se aquela ferramenta ela vai resolver um problema muito maior
do que só a inteligência artificial. Se ela resolve, como esse que eu citei, que é integrar todos os dados, é muito trabalhoso. Como é que você vai pegar todas as provas, vai digitalizar e vai mandar depois para o ChatGPT? Não compensa. Então, aí sim, uma solução dessa vale a pena. Mas só para coisas simples, como a gente está citando, de trazer o aluno aí para ser o centro do aprendizado, fazer perguntas boas, trazer contexto, fica nessas gratuitas, não precisa gastar dinheiro, que elas vão servir muito, muito bem. E tentem olhar para soluções também nacionais. Tem soluções nacionais, como eu citei, que são muito mais baratas e resolvem o seu problema. Hoje o ChatGPT deve estar em torno de R$150. E se pergunta, será que eu preciso dele na versão Pro? Será que o que eu estou fazendo com os alunos do básico já não resolve? Então, será que eu consigo pagar, né, Robson? R$150 professor é dinheiro. Exato, as pessoas sempre falam para mim, mas tudo gira em torno de pergunta, Robson. Infelizmente, tudo é em torno de pergunta. Eu preciso. Será que essa ferramenta vai contribuir? Ah, legal, mas será que os alunos também têm habilidade para usar aquela ferramenta? Porque daí você vai ver para o contexto. Às vezes você contratou uma ferramenta sensacional que vai integrar tudo, tal. Pô, o aluno não tem letramento, às vezes, digital nenhum para usar aquela ferramenta. Então, é um desperdício de recurso público, se isso for para a escola inteira, e é um desperdício do salário do professor, que muitas vezes já é difícil de manter ele, né? Então, as gratuitas hoje, pessoal, fazem muito, mas muito bem aí para o nosso dia a dia, ajuda tudo. Mas dependendo, aí, se você for quiser avançar, você quiser trazer coisas mais específicas, o contexto dos seus alunos permite, aí sim vale a pena, então, investir e contratar algo pró, como a gente fala. Eu queria te pedir, já que a gente falou tanto de criar contexto para os alunos, para projetos específicos, você nos ajudar a pensar em como montar um plano de aprendizado de IA, usando a IA para que o professor, em qualquer lugar do Brasil, comece a fazer hoje mesmo. Então, se eu, Everton, nunca tivesse usado IA, se eu quisesse começar a aprender a IA agora, quais eram os comandos, os prompts que eu poderia fazer para ela? E talvez, assim, prompts que vão evoluindo com o passar do tempo para eu ficar cada vez mais seguro na ferramenta. Perfeito. A primeira coisa, você pode já acessar alguma desses LLMs, dessas IA generativas disponíveis. Vamos pensar essas que já são multimodal. Trabalha tanto com texto, vídeo, hoje a gente tem também imagem. Para imagem, eu aconselho uma já de cara que eu gosto demais, que se chama Leonardo AI, tá? Leonardo AI, ela gera imagens assim maravilhosas, você consegue escolher o tipo de imagem que você queria, o estilo de pintor que aquela imagem deveria ter, renascença, tal. Isso ajuda demais a você, por exemplo, sentar com os teus alunos, entender as características de cada um, principalmente no fundamental, vamos pensar e vamos dar um prompt com as características do aluno para ela montar uma foto da turma. Olha que legal, então, cada aluno traz suas características, o que te representa, você joga como prompt, ela vai trazer uma imagem. O ChatGPT faz isso. Uma dúvida, Robson. Essa Leonardo é gratuita? A Leonardo, até um ponto, é gratuita. E infelizmente, ainda você tem créditos gratuitos, tá, pessoal? Mas você tem alguns limites. Por exemplo, você vai para o ChatGPT, tem limite de tokens, né? Então, vamos pensar que eu vou montar uma aula de matemática hoje. O que o professor normalmente faz? Eu quero uma aula de matemática sobre equação de segundo grau. É um erro, tá? O que eu faria? Eu primeiro pegava a grade, o que a gente aprende em equação de segundo grau, quais são as grades que ele mais curte, então tem uma grade às vezes da escola A ou de uma universidade B, C, junta essa grade, unifica e fala, olha, essa é a grade que eu sonho, beleza. Aqui estão as características que eu quero dessa grade. Então descreva que ela tem que se adaptar às vezes a um contexto de alunos que têm mais dificuldade com conhecimento básico de matemática, porque você vai montar uma grade e você às vezes fala, não, meus alunos já têm conhecimento de matemática, fechou. Então você tem que mostrar isso para ela, a base, né? Não, meus alunos não têm base nenhuma. Então você tem que adaptar essa grade. Então você dá um contexto também para a turma que você vai aplicar. E aí você faz a pergunta, né? Baseado nisso, teria como montar uma grade adaptada nessas emendas que eu mais gostei, junto com o contexto que eu vivencio aqui em sala de aula, e aí você vai ter uma boa resposta. O ChatGPT, mesmo com limite de tokens, dá, e o Sabiá também tranquilamente daria, certo? Mas para quem... só que isso aí já precisa de um poder computacional, poder de entendimento de computadores maior. Existe, por exemplo, o Llama, que ele é disponível totalmente gratuito, e você pode instalar no seu computador e começar a fazer as perguntas. Mas isso aí já exige um pouquinho mais, né, de você conhecer... vamos dizer, não programação, mas entender um pouco de computação mais, sabe? Que aí pode dificultar a vida de alguns professores. O ChatGPT, o Sabiá, o Leonardo são ferramentas que você entra, já vai ter o prompt e você já vai conversar com ele. Coisa simples. Legal.
E eu posso usar algum prompt para aprender a usar a ferramenta? Pode, com certeza. Você, por exemplo, você vai falar, eu estou com uma dificuldade para ensinar esse conteúdo de geografia, tá? Putz, está muito difícil, os alunos não estão absorvendo. Existe alguma ferramenta, então você vai dar o contexto do que você está ensinando, as dificuldades dos alunos, e você fala, ChatGPT, qual seria a melhor pergunta que eu poderia fazer para resolver esse problema? Ou quais seriam as melhores ferramentas existentes hoje que poderiam me auxiliar? Porque às vezes é tanta ferramenta disponível que você não conhece. Então eu vou lá no ChatGPT, dou o contexto e falo, existem ferramentas hoje disponíveis que possam me ajudar a trazer esse ensino de forma mais lúdica para o estudante, ele vai trazer. E vamos pensar que você escolheu a ferramenta A, você vai falar como eu utilizo a ferramenta A. Ele vai trazer a resposta também de como utilizar. Então, através dele mesmo, você consegue descobrir ferramentas que possam auxiliar no seu dia a dia e já como usá-las. Só que vai lembrar, algumas horas ele vai alucinar e vai depender talvez de você buscar uma fonte extra para usar um vídeo no YouTube, essa ferramenta. Professor Robson, tem em cima disso que você falou, eu vi recentemente uma dica que eu usei, testei e achei muito interessante, que ele falou assim, se você não souber o que perguntar ao ChatGPT, você pergunte a ele a melhor forma de perguntar, que ele vai te falar. E aí eu fiz isso, e eu fiquei impressionado, que ele me deu, falou assim, olha, a melhor forma, é como se, é um autoconhecimento que nem todo mundo tem. A gente chegou nesse ponto. E aí ele fala assim, a melhor forma de você construir essa pergunta para mim, né, é abordando isso. Então ele trouxe realmente um prompt, eu achei incrível. Então é uma dica também que eu acho importante, quando a gente não souber a pergunta que vai fazer para o ChatGPT, pergunte a ele a melhor forma de perguntar, resuma o assunto ali que ele vai dar para você os dados que você precisa fornecer a ele, né, para que a pergunta seja bem formulada. Mas eu queria ir em outro aspecto. Primeiro, abordar outras ferramentas que você, de fato, julgue importante para a educação, assim, que estão aí, que você conhece, que você já usa. É como você falou, existem muitas ferramentas, milhares de ferramentas, e a própria inteligência artificial pode ajudar o professor nesse processo de pesquisar e saber. Então, assim, a gente não precisa ser uma lista exaustiva, mas uma lista daquilo que a gente usa. Agora, junto com isso, eu queria falar sobre um tema, né? A gente usa muitas ferramentas, a gente vai no ChatGPT, e eu queria que você trouxesse na sua fala um aspecto também sobre segurança de dados. Eu acho que o professor precisa ter esse cuidado do que ele compartilha e do que ele não deve compartilhar, né? Eu acho que esse é um tema importante, porque a gente vai pensando, né, melhores ferramentas, e às vezes a gente não se lembra que o que eu estou compartilhando com o ChatGPT ou com qualquer IA, possivelmente eu estou tornando vulnerável uma série de dados, uma série de pessoas que pode ser um aluno nosso. Exatamente. E aí que a opção de ter ferramentas que resolvem outros problemas e englobem a IA internamente pode ser melhor, né? Porque você tem todo um compromisso, você vai assinar um contrato e ela tem que ser responsável por aqueles dados que você está inserindo. A grande problemática, né, quando você vai usar, por exemplo, o DeepSeek hoje, e pessoal, tinha esquecido de falar, né, o DeepSeek é totalmente gratuito e você pode usar e ele não vai ter os limites que hoje o ChatGPT ou outras soluções têm, então vale a pena, eu tinha esquecido disso. A questão você está, às vezes, colocando informações que possivelmente, futuramente, serão utilizadas para retreinar esse modelo. E até que ponto eles vão estar tratando isso de forma ética? Porque a grande problemática é toda vez que você vai instalar uma ferramenta, tem uma questão de um acordo lá, você só dá sim e avança, né? E você está assinando, às vezes que a gente brinca, você está se vendendo sem saber, porque eles vão poder trabalhar com todos os seus dados. Então, quando você utiliza uma solução, mesmo que seja gratuita ou mesmo Pro, é importante você saber que se você der contexto também muito específico, o endereço da pessoa, o documento CPF dela, então você tem que tomar cuidado, sabe? Ela vai te ajudar, ela vai te analisar, mas para onde estão indo esses dados? Como eles estão sendo tratados? Infelizmente, para mim é uma caixa preta, eu não entendo como eles tratam os nossos dados, como eles abordam isso. Então, quando o professor for dar esse contexto, é legal ensinar, talvez, um pouco para os alunos sobre a questão de privacidade, né? Que dados que possam conectar aquela pessoa. Então, que a gente tem na própria LGPD, né? Que são questões, então, se eu consigo, através desse dado, encontrar onde ela vive ou encontrar essa pessoa, não forneça. Será que isso é necessário? Será que eu preciso passar essa informação? Ou quando eu estou escaneando as provas, para mim ver as principais dificuldades dos alunos, eu preciso passar a prova
aquela imagem com o nome do aluno, para que não tem essa necessidade? Você quer entender as dificuldades deles, certo? Mas você não precisa passar quem é esse aluno, entende? Então tem várias questões de privacidade que a LGPD já traz, GDPR, que é a lei europeia, onde a gente foi baseado atrás, que é importante, né? Só que quando você está utilizando essas soluções, principalmente, que eu sempre falo, do norte, a gente não sabe como é processado, as big techs, por mais que a gente fale que é de forma ética, infelizmente é difícil entender o que eles vão fazer com esses dados privados. Sobre... Robson, só um adendo, eu acho que é interessante, uma dica que um professor ele usou para correção de prova com apoio de IA, ele indexou a prova a um número, então ele próprio tinha uma tabelinha mesmo, e aí ele pegou, né, ele já fez, colocava um número para cada prova, e aí ele escaneava, aí pronto, aí depois ele sabia que o número tal era do João, o número X era da Aninha, o número 8 era do Zé, e ele conseguiu depois resolver isso, preservando, né, os dados que são dados sensíveis de cada aluno. Exato. A gente tem então uma matéria, né, dentro de ciência de dados, inteligência artificial, que ensina sobre a anonimização de dados, porque você vai ensinar, por exemplo, uma IA trabalhar com reportes médicos, né? Então ali vai ter toda a informação do paciente. Então tem muita coisa que você tem que anonimizar. Mas quem está enviando isso para a IA, às vezes precisa detectar aquele resultado. Ah, não, esse aqui foi do Joãozinho, esse aqui foi do Carlinhos. Então tem maneiras de anonimização. Então se qualquer pessoa procurar anonimização de dados, vai ter várias técnicas, até soluções que fazem isso para você. Só que você poderia fazer isso numa própria planilha, né? Porque se você for usar alguma técnica online, você vai estar enviando os dados também para anonimizar. Então tem que pensar isso. Não, vou usar essa ferramenta, você está vendo, a gente vai entrando num túnel, e a ferramenta, daqui a pouco você está perdido nesse momento. Então, é importante você destacar, né, as soluções que realmente fazem sentido no seu dia a dia, e se tiver dados sensíveis, anonimização é uma indicação gigantesca que a gente fala, principalmente quando envolve questões de saúde ou dados de alunos, crianças, né, menores de idade. Então é isso, senhoras e senhores. Professor Sil, professora Adriana, professora Vanessa, você que está no Paraná, você que está em Manaus, você que está em Porto Alegre, você que está em Minas Gerais, você que está em São Paulo. A gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial, como essa ferramenta pode alavancar a experiência de aprendizado dos alunos, e eu acho que o mais importante, como é que a gente pode ensinar os nossos alunos a continuarem aprendendo, dar autonomia na busca pelo aprendizado. Com tantas mudanças e com transformações tão profundas, esses alunos precisam aprender como buscar conhecimento sozinho nesse mundo caótico. Então, é mais simples do que parece, basta começar, e na dúvida, pergunta para a própria ferramenta que ela vai te mostrar os passo a passos assim. Professor Wellington, gostou? Foi muito bom, né? É sempre bom estar aqui com você, viu, Everton? Então, a gente vai ter aí uma série de conversas com pessoas incríveis como o Robson, que esteve aqui com a gente conversando sobre IA, e a gente aprendeu que é com ela, e para um mundo que possivelmente não vai viver mais sem ela. Então, eu creio que é isso. Obrigado, Robson. Eu tenho certeza que teve muita coisa interessante aqui para a gente refletir, pensar. E já está o convite aqui para a gente falar um pouquinho daqui a pouco sobre agente de IA, viu? Vou chamar você, professor Robson, porque o próximo papo a gente quer pensar sobre agentes de IA para a educação, e eu acho que você é a pessoa certa. Muito obrigado. É um prazer imenso. Eu adoro conversar sobre inteligência artificial, levar esse conhecimento para todos, né? O meu grande lema é democratizar o conhecimento de IA, para que qualquer pessoa entenda o básico, pelo menos, para poder gerar um pensamento crítico, entender o que isso pode afetar a gente hoje, amanhã e no futuro, né? Então, sempre que precisar, podem contar comigo. É um prazer gigantesco, tá, pessoal? Um prazer enorme mesmo. Professor, adorei o tom da tua voz, adorei sua inteligência, sua capacidade de contextualizar as coisas, sua sensibilidade para falar de educação, para falar de IA, e eu quero continuar aprendendo com você. Onde é que eu te encontro, meu garoto? Opa, a gente tem o nosso projeto hoje que se chama Inteligente, né? Construindo caminhos de igualdade com inteligência artificial. Então tem o nosso site que se chama inteligentehub.com.br e tem a nossa rede social que começamos agora recentemente também para postar, alcançar mais pessoas, que se chama Inteligente_UTFPR. Perfeito. Então vamos seguir, gente. Vamos seguir, porque o conhecimento está aí. A gente está fazendo uma curadoria e trazendo especialistas maravilhosos para deixar esse assunto mais acessível para todo mundo.
Professor Robson, muito obrigado. Foi um prazer aprender, te ouvir. Pode ter certeza que não termina aqui, na verdade está só começando. Eu quero pedir vocês também para seguirem lá o Instituto Significare, acessar o site, tem muito conteúdo legal, né, professor Wellington? É isso, pessoal. Então, acessem. Temos matéria no blog, temos um material lá que vai estar disponível sobre essa gravação. Outros especialistas em diversos temas vão estar aqui com a gente conversando sobre tecnologia e outros temas relevantes para os desafios de 2025 na educação. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, Everton. Estar aqui com você é sempre uma grande satisfação. Sigamos juntos. Amém. Eu me divirto a beça. Então, professor, entra aí no nosso grupo do WhatsApp, participa da nossa comunidade, traz a sua análise, o seu ponto de vista, acrescenta. Já está utilizando inteligência artificial? Fala lá no grupo, mostra para a gente quais são os prompts, qual é o impacto que está tendo na sua sala de aula. Vamos espalhar a palavra, vamos transformar a educação do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês. Mais um programa vencido, mais um programa de muito aprendizado. A gente se vê no próximo, logo, logo. Tchau, tchau.